Muitas, né? Sábado já é a irmã Maria Joana. Eu tenho a impressão que de hoje Toda pra frente... semana. Eu tenho a impressão que de hoje pra frente ela vai colocar tudo nas minhas costas. Não, vai... Olha aí, olha o peso. Não se preocupe não, viu? Tô aqui pra te defender. Ela já tem a dela semanalmente. A senhora só faz se ela fizer a dela. Se ela não fizer a dela, não tem mais de vez Maria aqui. Vamos lá. Coloca a mão também no teu coração agora, querido e amado Filho de Deus, e pede o Espírito Santo. O Espírito Santo que fala através sempre de alguém, mas que você também precisa receber a palavra de Deus. Pede o Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo que traz todos os dons para que você possa guardar, compreender a palavra de Deus. Mas que também você possa principalmente viver. Que você possa principalmente impregnar a sua vida desta palavra, desse dia que o Senhor preparou para você. Invoca o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, inspirai-me o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que eu devo calar. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo clama agir. com todo o teu coração, ó Espírito amor do Pai. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Nós te pedimos, Espírito de Deus, desce sobre nós. Desce nesse lugar onde a tua palavra é ministrada todos os dias, mas desce em cada casa, em cada coração, em cada família, em cada lar. Nós te pedimos que venha com o teu fogo abrasador, inflamando, aquecendo, abrindo os corações. Vem com o teu fogo abrasador, mais uma vez tocando os corações que estão frios, corações que estão fechados. Nesta manhã nós queremos experimentar o teu poder. Espírito de Deus, nós queremos experimentar o teu amor. Nós queremos experimentar esse amor que tudo muda, que tudo transforma. O Espírito Santo vem sobre você, querido filho. Abre o coração e mais uma vez pede. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Amém. Querido e amado Filho de Deus, filha de Deus, hoje eu quero falar para você da mudança que na sua família talvez dependa somente de você. Na verdade, depende de você. Hoje eu vou contar um testemunho para você, meu mesmo também, mas estamos vivendo esta série da história da salvação e hoje nós vamos olhar para os profetas. E dentro do nosso livro também do Retiro Quaresmal 2024, Transformando Dor em Amor, o tema de hoje é a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos nós, para muitos de nós, se não para todos, aqueles que já assistiram o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, fica muito forte aquela imagem da flagelação de Jesus, não é? Aqueles golpes que Jesus recebe no seu corpo, os golpes que o Senhor recebe na sua carne, mas principalmente no coração. E queria que você hoje focasse nesta dor, a dor do coração de Jesus. Embora fale da flagelação e a flagelação que doeu tanto, que fez Jesus derramar muito do seu sangue, porque ele terminou de derramar todo o sangue lá na cruz. Mas a dor do coração de Jesus. Santa Faustina teve uma visão uma vez, eu não podia deixar de falar nela também, não é? Santa Faustina teve uma visão uma vez da flagelação de Jesus.
E nessa visão ela via que muitas pessoas se aproximavam na pessoa dos algozes, na pessoa dos cruéis soldados que flagelavam Jesus com açoites, com chicotes. Nesses soldados, nesses algozes, ela via muitas pessoas leigas, pessoas como você que trabalha, como você que tem uma família, mas pessoas que se aproximavam de Jesus e essas pessoas flagelavam o Senhor, açoitavam o Senhor. Quando essas pessoas se aproximavam, Jesus silenciava, mas quando se aproximava, os altos dignatários, como ela diz, da igreja, os religiosos, as religiosas, quando eram essas figuras que se aproximavam, Jesus deixava escapar um gemido de dor. Porque ali não estava somente a dor da carne, mas a do coração. Por quê? Pessoas que têm o dever de se aproximar de Jesus para reparar, eram aqueles que se aproximavam para flagelar Jesus. No tempo de hoje que nós vivemos, ainda Jesus é tão flagelado no mundo com tantos pecados. E nós, e você que tem uma família que cuida, que é chamada a viver a sua vocação dentro da sua casa, tem a missão de reparar as dores de Jesus. Com tudo o que podemos, porque somos limitados. Mas, com todo o nosso amor, somos chamados a reparar o coração de Jesus. E assim como Jesus sofreu, lá atrás no Antigo Testamento vemos as figuras dos profetas. Tantos profetas, né? Mas hoje eu quero falar para você apenas de que na verdade profetizou querendo a condenação, querendo a destruição do povo, né? O profeta Jonas. Jonas percorreu, já sabemos a história, você que nunca ouviu a história de Jonas também pode lembrar, lá no livro do profeta Jonas, fala que a cidade de Nínive levava 3 dias para ser percorrida. Jonas percorreu em 1 dia. Isso nós vemos que Jonas percorreu com um grande desejo das pessoas se converterem. Não, Jonas queria ver a justiça de Deus. Jonas queria ver a condenação, a destruição daquela cidade. Lá no livro de Jonas, vai dizer, olha só. No capítulo 3, a palavra do Senhor foi dirigida pela 2ª vez a Jonas nestes termos. Vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Isso depois já de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, depois de ter tentado fugir tanto de cumprir a vontade do Senhor. Quando enfim ele não tem mais saída alguma e chega a Nínive, escuta só. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma grande cidade. Eram precisos 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo 1 dia pregando. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Eu fico imaginando Jonas correndo, Jonas passando, voando na cidade de Nínive para ninguém prestar atenção, para ninguém ouvir a profecia dele, para ninguém ouvir o que ele estava dizendo, porque ele queria que aquele povo fosse destruído. O povo dele e o povo da cidade de Nínive era um povo que não se davam tão bem assim. Então Jonas queria a destruição sim, é tanto que depois ele fica chateado com Deus, revoltado, porque o Senhor teve misericórdia daquele povo, porque o povo se converteu, porque as pessoas fizeram penitência e se voltaram para o Senhor. E aqui eu quero fazer você refletir e pensar. Dentro da sua casa, a mudança que sua família hoje precisa, aquilo que você tem esperado também tanto, talvez, de mudança de pessoas da sua casa. Você tem sido profeta da desgraça, como Jonas, que passa correndo, que apenas aponta o dedo e diz que essa pessoa ou muda ou vai para o inferno. Ou você tem sido o profeta que leva a mensagem da misericórdia de Deus? Aquele profeta que fala a verdade, que não tem respeito humano nenhum. Pilatos teve respeito humano diante do Senhor. Ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha culpa alguma. Diante daquele julgamento do povo, dos sacerdotes, dos chefes do povo. Pilatos sabia, mas ele teve aquele medo de perder a imagem dele diante do povo. Ele teve aquele medo de perder a imagem dele. O prestígio. Então teve respeito humano. Respeito humano é isso. Quando eu não falo a verdade, quando eu não ajo de acordo com a verdade, de acordo com o evangelho, no nosso caso que somos cristãos, porque eu estou preocupado com o que o outro está pensando de mim, com o que o outro vai pensar de mim. Agora, claro, nós precisamos harmonizar
uma liderança, uma autoridade com a humildade. O respeito humano, ele enfraquece a autoridade. Estou dizendo isso para você porque se você que é pai e mãe, por exemplo, dentro da sua casa, pensa que fazer tudo o que a sua mãe, tudo o que o seu filho quer, fazer tudo aquilo que eles vão pedindo, os desejos, as vontades, e nunca dizer um não. Ou, por exemplo, também você vê pessoas mesmo adultas dentro da sua casa, seus irmãos, pais, que precisam ouvir a verdade, que precisam saber que não estão nos caminhos de Deus. Se você não fala porque não quer perder a imagem, porque não quer perder o coração que já é conquistado por aquela pessoa, isso é respeito humano. Agora, claro, precisamos pedir muito ao Senhor a sabedoria do alto para sabermos harmonizar a verdade com a caridade. A verdade sem a caridade, ela também é enfraquecida, ela também não nos dá autoridade. Olhar para a figura de Pilatos e olhar para as pessoas dos profetas. Tem alguma coisa tocando aqui, se as irmãs puderem vir aqui por caridade. Olhar para a pessoa de Pilatos, que teve tanto respeito humano, mas reconhecia. No fundo, ele sabia a verdade. Ele sabia que a verdade era Jesus. Ele queria soltar Jesus. Ele fez de tudo ali para soltar o Senhor. Mas no fim de tudo, nós vamos ver lá no Evangelho que Pilatos manda açoitar Jesus. Vou mandar açoitá-lo e depois vou soltá-lo, porque pelo menos acalma aí o ânimo do povo. Mas o povo queria mais, o povo queria a morte de Jesus. Os profetas, quando recebiam do Senhor uma missão de anunciar algo, os profetas também sofreram na carne. Os profetas também eram perseguidos porque não podiam guardar a palavra. O profeta, ele não leva a palavra dele. O profeta, ele não leva a mensagem dele. Ele é só o microfone de Deus. Ele é só a voz. A palavra que muda é a palavra de Deus. E aí está o problema de tantas famílias. Nós queremos às vezes que a nossa palavra mude o outro. Nós queremos fazer com que a nossa autoridade, com que nosso autoritarismo, na verdade, o que oprime, mude o outro. Mas eu quero dizer para você que você pode fazer diferente. Deus tem investido muito no povo nesse tempo de hoje. Deus tem investido muito nesse povo que tem se voltado para Ele. Mais de 120 mil pessoas que estavam no Santo Rosário agora. Tantas outras mil que durante o dia vai buscando o Senhor na oração, vai buscando o Senhor na intimidade. Esse povo não vem aqui passar tempo. Eu tenho certeza que você tem o que fazer durante o dia. Você vem para cá encontrar um Deus que transmite para você uma mensagem de misericórdia e de esperança. E eu quero também profetizar na sua vida hoje, que na sua casa é possível mudança sim. Que na sua casa é possível sim. Você pode hoje continuar esperando a mudança dos seus. Você pode continuar investindo e eu digo mais. Você pode e deve começar a agir com as pessoas da sua casa como se elas já tivessem mudado. É assim que Jesus age conosco. É assim que o Senhor faz conosco. Você hoje é o profeta da sua casa. Você é chamado a ser o profeta da misericórdia. Você é chamado a ser o profeta que mostra ao outro de maneira muito sábia e criativa que existe um Deus que ama aquela pessoa. Lembrando sempre que a palavra de Deus não é a sua. Às vezes, como dizia e repito, queremos que a nossa palavra, para no fim das contas dizermos assim, não é? Foi eu que rezei. Foi por minha oração. Foi por minha oração. Aqui eu quero contar para você um testemunho que lembrei ontem, enquanto preparava a pregação, enquanto preparava esse momento de formação para você. Às vezes, a palavra profeta ressoa grande demais, ressoa alto demais. E é exatamente o equilíbrio que Deus quer dar. Não há nenhum problema você se reconhecer profeta da sua família, se isso você faz arraigado na palavra do Senhor. E diz, sem o Senhor eu não posso nada. Se não for com a palavra de Deus, eu não vou conseguir dizer nada, não é? Mas ao mesmo tempo, se você recua com a desculpa de que não tenho dom para isso, eu não tenho grandiosidade para isso, eu não fui chamado para isso, Se você está aqui hoje, neste Santo Rosário da madrugada, se você tem estado desde o início da quaresma, foi você que o Senhor escolheu para ser profeta. Foi a você que o Senhor deu as palavras acertadas para dentro da sua casa. Agora é por isso que precisa de um espírito de oração. E eu lembrava ontem de algo que aconteceu comigo quando eu ainda era leiga. Eu vivia na minha casa com a minha mãe, meu irmão. E pensei em partilhar com vocês. Porque naquele tempo,
eu já era vocacionada do Instituto. E naquele tempo, o Senhor foi me dando a conhecer algumas coisas já. Desde os meus 11 anos de idade que caminho na igreja. Fui batizada aos 11. Fiz a primeira Eucaristia nessa mesma noite, junto com o meu irmão. E fui caminhando na igreja. Mas o primeiro contato com o nosso Instituto foi me dando uma abertura maior de coração para perceber aquilo que o Senhor tinha para falar. Em determinado dia eu me dei conta disso. Aqui na minha casa sou eu. Eu que preciso transmitir a mensagem da misericórdia. Mas todo profeta, quando ele vai anunciar uma mensagem de Deus, ele precisa olhar o contexto daquele povo. Ele precisa olhar o contexto daquelas pessoas. No meu caso, o contexto da minha casa, o contexto da minha família. No seu caso, o contexto da sua casa e da sua família. O contexto do temperamento de tantas pessoas, né, que nós convivemos. E aí, já decidida a viver a vida religiosa, já decidida, na verdade, a ter uma vida santa, já vinha, como dizia, caminhava na igreja, mas o Senhor me chamava para águas mais profundas. O Senhor me chamava a me entregar para uma outra vida. E não foi fácil, como a grande maioria, como a maioria das vocações. A minha mãe não aceitava a minha vocação. O meu irmão era neutro, não dizia nada, então eu não tinha nem o sim nem o não, que é pior ainda do que ter o não. E assim por diante. Então, a minha mãe, eu queria que vocês imaginassem uma pessoa assim, altamente inteligente, com todos os argumentos na ponta da língua. Eu dizia para ela assim, digo até hoje, a senhora era para ser uma pessoa estudada pela NASA, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta criatividade para trazer tantos argumentos, para tudo na vida. Então, naquela época, a minha mãe mudou da água para o vinho completamente. A pessoa que, na verdade, era para me apoiar, não apoiava. E eu lembro que foi uma fase muito difícil, porque eu tinha que honrar os mandamentos, viver os mandamentos de Deus. Eu tinha que honrar o quarto, honrar pai e mãe, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ser fiel ao Senhor. E, ao mesmo tempo, eu tinha que lidar com o temperamento dela e o meu. Eu olhava para mim e eu dizia, Senhor, não vou aguentar, Porque às vezes a vontade que nós temos dentro da nossa casa é de dizermos a verdade nua e crua para o outro. E naquele tempo era o que eu achava que a minha mãe merecia, era ouvir a verdade nua e crua. E já tinha o hábito de rezar o Santo Rosário naquela época. Já rezava o Rosário há um tempo. E determinado dia, minha mãe teve uma grande ideia para me fazer desistir da vida religiosa. Todas as noites, ao tempo que eu sentasse para rezar o rosário, ela sentava do outro lado da mesa. Era o lugar onde tinha o escritório ali, que foi montado para que eu exercesse a profissão de direito, que tinha me formado. E ela sentava do outro lado. Enquanto eu rezava, ela dizia tudo o que vocês pensarem e imaginarem. Ela sabe que eu ia contar essa história, viu? E aí ela dizia para mim, dizia assim, soltava as palavras. Isso, olha a profecia dela. Isso é uma vida miserável. Foi para isso que eu fiz você estudar. Foi para isso que eu paguei para você fazer uma faculdade, ter um diploma. Para hoje, tá querendo uma vida que não vai lhe dar nada. E dizia um monte de coisa, o rosário inteiro. Enquanto eu rezava, ela do outro lado profetizava a desgraça, Profetizava somente que não ia dar certo, que desejava que não ia dar certo, que ia me provar que não ia dar certo. Até o ponto de dizer assim para mim, eu mostro que você não reza hoje. Ela batia na mesa e dizia, eu mostro que você não reza hoje. E eu ficava durante todo o rosário perguntando a Deus, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu quero dar o troco, mas eu não posso pecar. Eu sou chamada a ser profeta dentro da minha casa. Eu sou chamada a ser profeta e eu não posso dar um contra-testemunho do chamado que o Senhor me fez. Mas o meu coração também fervia, igual o Jonas. Eu queria dar o troco, eu queria dizer a verdade. Eu queria dizer que tudo aquilo que ela passava era consequência das escolhas dela. Então, quando foi um certo dia, eu rezava e pedi ao Senhor, Senhor, levantei no sacrário na igreja, chorando, e eu dizia, por que eu estou chorando? A partir de hoje eu não choro mais. A partir de hoje eu vou tomar a posição que me é dada do céu. Eu vou tomar a posição que o céu me deu, que Jesus me deu, que o Senhor me deu. Pois então o Senhor me dá as palavras, porque eu vou dar o troco, mas eu vou dar a altura de profeta. Eu vou dar a altura daquela que foi escolhida por Deus para ser esposa de Jesus. Eu quero dar a altura de uma filha que sempre honrou. A altura de uma filha que sempre foi boa. Eu quero dar essa altura, Senhor. Mas eu também não aguento mais ela passar todas as noites dizendo isso para mim, para que eu pare de rezar o rosário. E pronto, fui para o campo de batalha. Na noite, nesse dia, a mesma coisa. Quando ela sentou, eu também tive uma grande ideia. Eu disse, é hoje. Hoje, o céu sela que eu sou profeta desta casa.
E aí, quando eu terminei o rosário, que ela foi levantando da cadeira, disse, já terminou a sua brincadeira? Eu disse, não. A partir de hoje eu rezo 2, o meu e o seu. Para que quando a senhora se converter, para que quando a senhora encontrar Jesus, quando a senhora encontrar o amor dele, a senhora não tenha tanta dívida de amor para pagar para ele. A partir de hoje, eu rezo 2 rosários. Então, ali naquelas palavras que eu dizia para ela, ela olhava assim para mim, eu sabia que ela estava entendendo o que eu estava dizendo. Nós conhecemos os nossos. Nós sabemos as janelas e as portas que os nossos familiares têm aberto para a mudança. Nós sabemos. A minha mãe tinha um temperamento forte. Claro, era um contexto também que estava doente naquela época. Tinha a depressão misturado com o gênio, né? Então, às vezes Deus precisa nos dar, e Ele dá, e nós precisamos pedir a Ele a arte de saber distinguir. Quando nós precisamos dizer a verdade, profetizar na vida de alguém, às vezes até que chegou no limite, né? Chegou num ponto que essa pessoa precisa mudar. Chegou num ponto que ela precisa tomar uma posição diferente. E quando ela não toma, porque ela também tem a liberdade dela, nós precisamos tomar. Né? Nós precisamos tomar. Esse era o meu contexto. E eu não desisti da minha família, não desisti da mudança da minha mãe. Hoje eu posso ter a alegria de dizer que eu escuto o contrário. Né? Minha filha, muito obrigada por não ter me ouvido. Muito obrigada por não ter seguido o que eu disse. Então, filho e filha, eu convido você hoje, diante da palavra do Senhor, diante do respeito humano de Herodes, mas diante da coragem dos profetas, você tomar a coragem dos profetas e se levantar na sua casa. Você se levantar dentro da sua casa como profeta, não que impõe Deus de goela abaixo na vida das pessoas, nos seus não. Ele tem que aceitar Deus, ele precisa ir para a igreja. Muitas vezes nós encontramos nas missões e aqui em casa nos eventos, pessoas que dizem isso, né? Traz a pessoa da sua família e diz pra gente, né? Numa situação bem delicada. Irmã, diga para ele que ele tem que ir para a igreja. Diga para ele que ele tem que se confessar. Ninguém tem que. Precisa-se. Nós precisamos armar as ciladas de amor com o Senhor. Nós precisamos planejar, isso aí a gente pode. Isso nós podemos provocar um encontro daquela pessoa com Deus. Nós podemos provocar. Depois, mais na frente, a minha mãe ainda demorou muito, viu? Eu com quase 8 anos ainda para aceitar a minha vocação. Mas depois, mais na frente, houve um certo fato na vida dela que ela precisou de algo. Né? E eu pedi socorro numa comunidade que tinha lá. Eu já estava aqui no Mosteiro, lá na cidade. E ela passou, não tinha o que fazer. Uma comunidade longe, só tinha a capela nesse lugar. Tinha que ir para a capela, né? Não tinha o que fazer. O passatempo dela, aí sim, naquele tempo, ela ia diferente de vocês, né? Ia passar tempo. E ali o Senhor falou o tempo que ela estava perdendo. O tempo que estava perdendo com Ele principalmente. Com Ele principalmente. Não somente comigo, em família, mas o tempo que se estava perdendo de buscar santidade. E outra coisa, às vezes nós desacreditamos de pessoas na nossa casa porque tem um temperamento forte, porque tem uma história difícil, porque não aceita nenhuma opinião, não aceita nenhuma correção, e aí nós desistimos de ser profeta. Os profetas nós vemos, eu não sei você, mas eu tinha, né, tenho até hoje, essa visão que todo profeta ele tem que ser muito forte, né, para poder enfrentar todas as dificuldades, todas as lutas. Mas o profeta também é gente. O profeta também traz em si as fraquezas da sua carne. Também traz em si as fraquezas da sua carne. Por isso que se precisa pedir o Espírito Santo. O profeta Joel também vai dizer isso. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Para que nós sejamos profetas e transmitamos a mensagem de Deus dentro da nossa casa e em qualquer outro lugar que o Senhor nos enviar, nós precisamos pedir o Espírito de Deus para que transmitamos as palavras de Deus. E como dizia, não imponhamos que as pessoas têm que receber Deus, não. Eu preciso ser canal, eu preciso que outra pessoa entenda que eu espero por ela. Que a outra pessoa entenda que eu acredito nela. Eu passei 8 anos dando essa mensagem para minha mãe. Eu continuo esperando, né? Eu continuo acreditando. 7 anos de missa, direto, todos os dias. E profetizando. Sempre que tinha a chance de falar, eu falava. Quando não era hora de falar, eu não falava. Então, filho amado de Deus, nem respeito humano, nem também um autoritarismo, porque o Senhor nos deu uma caminhada, porque o Senhor nos deu a sua palavra, porque o Senhor nos deu a sua presença, nos dá o direito de impor
para a nossa família uma mudança, mas nós podemos ter nas mãos a mudança da nossa casa. Se não podemos mudar o comportamento de imediato, nós podemos trazer a força da oração para o altar. A sua casa hoje talvez dependa somente de você espiritualmente. Talvez o seu casamento hoje dependa somente de você. Dependa do seu amor, dependa das suas palavras. Talvez a conversão dos seus filhos hoje dependa somente que você clame este sangue de Jesus que foi derramado na flagelação. Talvez dependa que a sua voz se abra para que a palavra de Deus saia e penetre os corações. Nós não temos o direito de fechar o coração, de impedir que as palavras de Deus toquem os outros corações. Mas ao mesmo tempo, não temos direito de dizer palavras que Deus não mandou. Né? De termos a postura de Jonas, por exemplo. De querer diferente de Deus. O profeta, ele deseja aquilo também que Deus quer. Ele faz o que Deus manda por obediência, exerce a vontade de Deus, mas ele também quer, ele também deseja a vontade do Senhor. Então, o nosso livro hoje, trazendo para o tema de hoje, a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a meditação lá no terceiro parágrafo vai dizer: que injustiça! Pilatos declarou Jesus inocente, mas mesmo assim ofereceu que ele fosse açoitado. Meu doce Jesus, vós éreis inocente e por amor a mim vos submetestes ao suplício dos escravos. Como vós pudestes amar alguém tão vil e desprezível como eu até esse ponto? Como vós pudestes amar alguém tão vil e desprezível como eu até esse ponto? E aí um convite também da meditação para nós hoje, a humildade. Convite à humildade. De se nos reconhecermos nada, de nos reconhecermos pequenos, para que esse sangue do Senhor lave as nossas palavras, para que esse sangue do Senhor de fato mude os corações. Todos os dias nós rezamos muito invocando o sangue do Senhor na hora da misericórdia. Todos os dias nós invocamos a presença da Virgem Maria. Todos os dias nós fazemos tantas invocações, tantas orações pedindo que o Senhor venha em nosso socorro, em nosso auxílio. Mas precisa a nossa mudança também. Dizia que você é chamado a ser profeta da sua casa, a ser o início, aquele que impulsiona a mudança da sua casa, da sua família. Mas todos os dias é preciso aperfeiçoar também a sua própria conversão. É preciso tomar a sua posição humana dentro da sua casa também. Ser profeta é um chamado divino com uma resposta humana. Você precisa responder dentro daquela missão que o Senhor te deu dentro da sua casa. A missão que o Senhor deu para você dentro da sua família. A missão que o Senhor deu para você dentro do seu trabalho, dentro da sua realidade. Todos os dias, quantas realidades não nos tocam? Todos os dias, quantas realidades não tocam a nossa fragilidade, a nossa limitação? Aquilo que mostra que nós também somos pecadores. Os profetas que Deus escolheu no decorrer do Antigo Testamento, Ele não escolheu homens perfeitos, não. Ele não escolheu homens perfeitos. Isaías, quando vai se dirigir a Deus, diz a ele: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo se aproxima e toca os lábios dele com uma brasa em chamas para purificar. Eu sou um homem de lábios impuros. Essa humildade de chegar diante do Senhor e dizer: eu sou um homem de lábios impuros. A flagelação de Jesus, Santa Faustina via que era devida aos pecados de impureza. E Isaías, como profeta no Antigo Testamento, vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Quantas palavras nós dizemos, não necessariamente imorais, mas palavras que denigrem o outro. Palavras de impureza que machucam o outro. Palavras que não profetizam na vida do outro que ele pode mudar, que ele tem esperança. Esses dias atrás, numa das pregações durante o retiro de carnaval, nas missões que viajei, falava isso. É muito diferente quando uma mãe, por exemplo, vai repreender um filho e ela tem a missão de ser profeta dobradamente na vida do filho e dizer para ele assim: é por isso que a sua vida não vai para frente. É por isso que nada acontece na sua vida de bom. É por isso que as coisas não dão certo. Você é um preguiçoso, você não faz nada, você não vale nada. E é diferente quando ela olha para ele, ela repreende, mas ao mesmo tempo ela transmite uma mensagem de esperança. Meu filho, será que somente você não enxerga os dons que você tem? Será que somente você não enxerga que
você pode ir muito mais além do que isso. Você tem muito mais dons do que o que você pensa. Então, pelo amor de Deus, levanta, anda que o tempo urge. É diferente. Dá uma chacoalhada, mas ao mesmo tempo ela está dando esperança para ele. Pai e mãe têm missão de transmitir esperança para os filhos. Os filhos que não encontram nos pais essa força de uma profecia que diz que mais na frente ele tem esperança, que mais na frente a vida dele vai mudar. Ele vai buscar isso lá fora. Vai encontrar os profetas do mundo. Vai encontrar os profetas da desgraça. Vai encontrar os profetas que não vão mostrar esperança alguma. Vai mostrar os profetas dos vícios. Os profetas que vão levar, olha, os profetas de Baal, né, como também vamos ver lá no Antigo Testamento. Não os profetas do Senhor, que anunciam a salvação, que anuncia a redenção, que anuncia que virá o Salvador. É dentro de casa que os filhos precisam encontrar os primeiros profetas. Ontem, uma leiga do nosso instituto também partilhava isso, né? Ela falando da experiência que teve de recentemente viver o cenáculo na casa dela com os outros irmãos de comunidade. E ela dizia assim: irmã, é tão importante isso para as crianças. É muito importante isso para as nossas crianças, as minhas e as dos outros, porque elas vão crescendo vendo isso. Elas vão crescendo acostumadas a um ambiente que só respira Deus. Um ambiente que só respira a palavra de Deus. Então, elas não vão ter uma outra escolha, uma outra opção na vida quando crescerem, mas somente a vivência com Deus, a vivência da palavra de Deus, a palavra que vai sendo impregnada. Então, hoje é um dia de você pedir muito ao Senhor que Ele derrame sim o Espírito sobre toda a carne, sobre a sua carne, sobre a sua vida, sobre as suas palavras. Como o profeta Joel vai dizer, que o Senhor derrame o Espírito dele sobre toda a carne, sobre a sua vida, para que você profetize dentro da sua casa que há mudança, para que você profetize dentro da sua família que é possível mudar. Sem parar, nos chega testemunhos do Exército de São Miguel, das famílias do Exército de São Miguel, de quantas mudanças, de quantas transformações, de quantas conversões, de quantos corações que vão se encontrando com o Senhor, porque alguém na casa pagou o preço. Alguém dentro de casa, alguém dentro da família pagou o preço do amor. Ou alguém paga a dívida toda de amor, como eu dizia para minha mãe, não é? Ou alguém paga o preço, ou a família vai ficar em dívida com o céu. Ou você hoje, que o Senhor te chamou aqui para rezar, o Senhor que te pediu o sacrifício, paga o preço, ou a sua família vai ficar em dívida de amor. Você é chamado a ser o fiador, o credor da sua casa. Pagar toda a dívida de amor. E isso implica muitas vezes em pagar também com o sofrimento, em pagar com a renúncia, em pagar com o renunciar à própria vontade, renunciar sonhos, renunciar planos para salvar a família. Você é esse profeta que Deus escolheu para dentro da sua casa. Você é o profeta que Deus escolheu para a sua família, para o seu casamento. Quantos casamentos que se destroem por causa de maldição, por causa das palavras que são ditas e impensadas, por causa das palavras que deveriam ser usadas para profetizar na vida do outro, e não, são usadas para denegrir, são usadas para machucar, são usadas muitas vezes somente para mostrar que você tem razão. E aqui lembro também de algo que dizia dias atrás: você que é casado, você é uma carne só, isso é real. É palavra de Deus, isso é real. Quando você fala, é o outro que fala, é o outro que recebe também a palavra. O seu esposo é uma carne só. Então, ser profeta também dentro do seu casamento. Levar a verdade do Senhor, a mensagem do Senhor para dentro do seu casamento. Dias atrás, víamos esse testemunho também no texto do combate. Uma esposa que ali naquela hora dizia para o marido, né? Tudo o que sentia de dor, de decepção, de tristeza. Mas ao mesmo tempo falava para ele da esperança que tinha do casamento mudar. Já era um casamento de mais de 30 anos. Então, de idade, esse esposo, essa esposa deveria ter aí no mínimo uns 50 ou 60. Recomeçando. Se até aqui dentro da sua casa você não tem sido voz de Deus, não tem sido o profeta do amor, o profeta da misericórdia, hoje é o dia de você se transformar. Se é você que está precisando de uma profecia, então eu profetizo na sua vida. Que é você que precisa de mudança e você pode mudar. Hoje é o dia de você se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Derrama sobre mim o teu Espírito, porque eu quero ser o profeta da minha casa. Eu quero lançar fora todo o temor para abraçar o amor e ser o profeta do amor. E ser o profeta
da salvação dentro da minha casa. Uma coisa que eu escutava muito da minha mãe era isso: você encontra a solução para tudo. E aí eu dizia para ela assim: mas o problema que as pessoas reclamam normalmente é quando nós vemos problema em tudo. Ver solução nas coisas não é nenhum problema. Nós precisamos ter esperança diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que é obstáculo, que é empecilho na sua casa. Então, filho amado de Deus, filha amada, o rosário hoje, essas Ave Marias que foram rezadas junto com o sangue do Cordeiro, tem poder de libertar a tua casa, tem poder de libertar o teu coração, de libertar a tua família. Tem o poder de mudar, de transformar o teu coração e fazer de você verdadeiro profeta. Pilatos teve essa chance e jogou fora. Teve a chance de escolher a verdade e jogou fora. Reconheceu, mas jogou fora. Não joga fora a oportunidade que o Senhor te dá hoje. A oportunidade que o Senhor coloca nas tuas mãos. Deus quer trabalhar com você. Deus não somente quer usar de você como um meio, mas Ele quer trabalhar com você. Ele quer te ter, como que quase que ao lado dEle, trabalhando na tua casa, trabalhando na vinha que o Senhor te confiou, que é a tua casa, que é o teu lar. Por isso, convido as irmãs do ministério para nós rezarmos muito pedindo o sangue de Jesus sobre tudo aquilo que é o flagelo da tua casa, aquilo que são as chagas da tua família, seja o adultério, seja os filhos nas drogas, nos vícios. Pedir o sangue do Senhor sobre aquilo que é as tuas chagas, unir as chagas de Jesus flagelado, unir o teu sangue derramado por dentro ao sangue de Jesus que foi derramado na flagelação. Aquilo que você se vê de mãos atadas e não pode fazer mais nada, humanamente falando. Se unir a Jesus na mesma coluna que Ele, onde Ele foi flagelado, ali preso, atado, sem também se defender. Para junto com Jesus, lançar aquele olhar que no filme nós vemos, que Ele lança para Nossa Senhora. Lançar aquele olhar para a Virgem Maria, que traz no seu cálice, o seu coração imaculado, que é o cálice que traz o sangue de Jesus, e derramar sobre você, fazendo de você também esse cálice vivo que recolhe o sangue do Senhor. Este cálice vivo que recolhe o sangue de Jesus, para derramar na sua casa, para se inclinar, para derramar e ser canal de cura. O sangue do Senhor que tem poder de curar, que tem poder de libertar de todos os vícios, que tem poder de curar todas as enfermidades. Você pode ser o profeta na vida de alguém da sua casa hoje para profetizar a cura, para tocar com as suas mãos de batizado. Nós recebemos a missão de profeta pelo batismo. Tocar e acreditar que você pode ser sim instrumento de cura para esta pessoa. Se inclinar e derramar o sangue do Senhor. Por isso, vamos rezar com esta canção, pedindo ao Senhor: Senhor, este sangue tem poder de curar. Este sangue tem poder de libertar, tem poder de transformar. Eu invoco o teu precioso sangue sobre mim. Eu invoco o teu precioso sangue sobre a minha casa, a minha família. Eu invoco o teu precioso sangue sobre as minhas palavras, porque a partir de hoje eu quero acertar nas minhas palavras. A partir de hoje eu quero assumir a posição que é minha. A partir de hoje eu quero tomar posse da autoridade que me destes, para proclamar as mudanças e as transformações na minha casa. A partir de hoje eu não vou recuar mais. A partir de hoje só há uma direção para mim, é para frente. O meu olhar se direciona apenas para um lugar, para o teu olhar, para o teu coração, de onde jorra o teu sangue precioso. Esse sangue que jorra do lado aberto de Jesus tem poder para curar e libertar. Esse sangue que jorra do lado aberto de Jesus tem poder para curar e libertar. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sim. Tem poder sim. Tem poder o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sim. Tem poder sim. Tem poder o sangue de Jesus. Este sangue é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro imolado. Esse sangue é o sangue derramado na flagelação de Jesus. Salvou, tem poder para fortalecer vontade e fé. Esse sangue de um Deus que nos salvou tem poder
para fortalecer vontade O sangue e fé. de Jesus. Sangue de Jesus Tem poder. Tem poder, sim. Tem poder, sim. Tem poder o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, sim. Tem poder, sim. Tem poder o sangue de Jesus. Filho amado, antes de cantarmos a próxima estrofe, eu queria que você deixasse o seu coração ser tomado por este grande desejo de salvação da sua casa. E profetiza mesmo. Diz com as tuas palavras: Senhor, eu profetizo na minha casa. Eu profetizo que a minha família será santa. Eu profetizo que o meu casamento será salvo. Eu profetizo que os meus filhos serão salvos, serão libertos. Eu profetizo que a minha casa inteira estará no céu um dia, te louvando, glorificando, e de lá do céu derramando as graças e bênçãos, trazendo, intercedendo para tantas outras famílias. Eu profetizo, Senhor, eu acredito que a minha família tem jeito. Eu acredito sim que eu posso ser, que eu posso tomar um lugar de profeta na minha casa e anunciar aos meus com amor, anunciar aos meus com misericórdia que o teu coração salva, que o teu coração espera por eles, que o teu coração deseja por eles, que o teu coração deseja o coração deles. Eu assumo hoje o meu lugar de profeta, sim. Profeta pecador, profeta limitado, mas profeta. Profeta que também peca, mas profeta. Profeta da minha casa, porque eu digo para você, filho e filha, se você não assumir, alguém vai assumir. Se você não tomar a sua família para defender, alguém vai acabar, alguém vai destruir. Esse é o inimigo de Deus. Esse é o inimigo, é o destruidor. É o destruidor por excelência. É aquele que quer pisar o sangue de Cristo. É aquele que quer pisar o sangue derramado do Senhor por sua casa, por sua família. O sangue de Jesus e o seu sangue que tem sido derramado todos os dias em sacrifício não será em vão. Pode deixar o teu coração se transformar num cálice hoje. E um cálice lindo, um cálice dourado, um cálice adornado com o seu sacrifício. Porque Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar cada manhã que você tem acordado. Deus vai honrar cada dia que você tem enfrentado. E vai te dar força e palavra e voz de profeta. Por isso, com a voz de profeta agora, proclama mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder sim.